Este vídeo nasce da necessidade de entender por que tantos atletas talentosos ficam pelo caminho enquanto outros, às vezes menos badalados, constroem carreiras sólidas e duradouras. A diferença raramente está apenas no dom natural, mas sim em atitudes diárias, escolhas silenciosas e comportamentos repetidos quando ninguém está olhando. Ao longo deste roteiro, vamos explorar 10 atitudes que separam atletas amadores de profissionais, usando como base ensinamentos práticos e exemplos de mentalidade inspirados na trajetória de Kaká, um jogador que uniu talento, disciplina, fé, inteligência emocional e profissionalismo para alcançar o topo do futebol mundial. Kaká nunca foi apenas um jogador habilidoso, ele sempre foi um atleta consciente do seu papel, do seu corpo e da sua responsabilidade dentro e fora de campo. Desde muito jovem, ele entendeu que ser profissional não começa quando se assina um contrato, mas quando se assume uma postura. Essa consciência precoce fez com que ele tratasse cada treino como uma oportunidade de crescimento, cada jogo como uma vitrine de compromisso e cada desafio como um aprendizado. Essa mentalidade é a primeira grande divisão entre o atleta amador, que reage às circunstâncias, e o profissional, que se antecipa a elas. A primeira atitude que separa esses dois mundos é a forma como o atleta encara o treino. Para o amador, o treino é algo obrigatório, cansativo e muitas vezes feito no modo automático. Para o profissional, o treino é o verdadeiro palco da evolução. Kaká já declarou em entrevistas que treinava com a mesma seriedade com que jogava finais, porque sabia que o corpo e a mente aprendem pela repetição. O profissional não treina apenas para cumprir horário, ele treina para corrigir falhas, aprimorar virtudes e se preparar para situações que ainda nem aconteceram. Enquanto o atleta amador espera motivação para dar o seu melhor, o profissional entende que a disciplina vem antes da motivação. Kaká atravessou fases difíceis da carreira, especialmente marcadas por lesões, e mesmo assim manteve uma rotina disciplinada de recuperação, fortalecimento e cuidado mental. Ele sabia que não podia controlar tudo, mas podia controlar sua postura diante das adversidades. Essa capacidade de continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade não acompanha, é uma das maiores marcas do profissionalismo. A segunda atitude está relacionada à responsabilidade individual. Atletas amadores costumam terceirizar a culpa. O campo estava ruim, o treinador não ajudou, o colega errou o passe. Já o atleta profissional começa sempre olhando para si. Kaká tinha fama de ser extremamente autocrítico de forma saudável, analisando seus próprios jogos e buscando melhorar detalhes específicos. Ele entendia que assumir responsabilidade não é se culpar excessivamente, mas reconhecer onde se pode evoluir para não repetir os mesmos erros. Outro ponto fundamental é a forma como o atleta lida com o tempo fora de campo. O amador acredita que a vida pessoal não interfere no desempenho esportivo, enquanto o profissional sabe que tudo está conectado. Sono, alimentação, lazer, relacionamentos e até o que se consome nas redes sociais impactam diretamente a performance. Kaká sempre foi exemplo de equilíbrio, mantendo uma vida regrada, consciente e alinhada com seus objetivos profissionais, entendendo que o sucesso é construído 24 horas por dia, não apenas durante os 90 minutos de jogo. A mentalidade de longo prazo é mais uma linha divisória clara. Atletas amadores pensam no próximo jogo, no próximo torneio ou apenas na próxima convocação. O profissional pensa na carreira como um todo. Kaká planejou cada etapa da sua trajetória com paciência, sabendo a hora de crescer, a hora de mudar e a hora de respeitar os limites do próprio corpo. Ele nunca tomou decisões apenas por impulso, mas avaliando impactos futuros, algo essencial para quem deseja longevidade no esporte. Neste ponto do vídeo, se você já está percebendo que essas atitudes vão muito além do futebol e se aplicam a qualquer esporte ou até à vida profissional, aproveite para se inscrever no canal agora. Ao se inscrever, você ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens e também garante que não vai perder os próximos vídeos sobre mentalidade vencedora e desenvolvimento pessoal no esporte. A comunicação é outra atitude que separa amadores de profissionais. Muitos atletas têm dificuldade em ouvir críticas ou em se expressar de forma clara dentro de uma equipe. Kaká sempre foi conhecido pela postura respeitosa,
pela escuta ativa e pela capacidade de se comunicar sem criar conflitos desnecessários. O profissional entende que saber ouvir o treinador, dialogar com os companheiros e até aceitar orientações mais duras faz parte do crescimento. Comunicação não é falar muito, é saber falar na hora certa e, principalmente, saber ouvir. Por fim, nesses primeiros passos do nosso roteiro, é importante entender que o profissionalismo começa na mente antes de aparecer nos resultados. Kaká não se tornou um dos melhores do mundo por acaso, mas porque cultivou atitudes consistentes desde cedo. Cada escolha diária, cada treino bem feito, cada noite bem dormida e cada decisão responsável construíram um atleta completo. E essa construção está disponível para qualquer pessoa disposta a mudar sua postura e assumir o compromisso com a própria evolução. Quando você compara o atleta amador com o profissional, percebe que a diferença raramente está no talento bruto, mas sim na constância, na consciência e na disciplina. Ao longo das próximas partes deste vídeo, vamos aprofundar cada uma dessas atitudes e revelar como você pode aplicá-las na sua rotina esportiva. Entender esses princípios não garante sucesso imediato, mas aumenta drasticamente as chances de construir uma carreira sólida, respeitada e alinhada com o seu verdadeiro potencial. Avançando nesse entendimento, a terceira atitude que separa atletas amadores de profissionais é a relação com o aprendizado contínuo. O atleta amador acredita que ao atingir um certo nível, já sabe o suficiente e passa a repetir padrões sem questionar. O profissional, por outro lado, nunca se considera pronto. Kaká sempre buscou aprender com treinadores diferentes, culturas distintas e estilos de jogo variados, entendendo que cada experiência acrescentava algo novo ao seu repertório. Essa abertura para aprender mantém o atleta em constante evolução e evita a estagnação tão comum em carreiras promissoras que acabam cedo demais. A quarta atitude está diretamente ligada ao controle emocional. Em momentos de pressão, o atleta amador tende a se desorganizar, perder o foco e reagir impulsivamente. O profissional aprende a administrar emoções, tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Kaká era conhecido por sua serenidade em campo, mesmo em jogos decisivos, porque compreendia que emoções fora de controle comprometem decisões técnicas e táticas. Essa estabilidade emocional não nasce do nada, ela é treinada diariamente através da consciência, da preparação mental e da maturidade adquirida com experiências difíceis. Outro ponto essencial é a forma como o atleta encara críticas e elogios. O amador se deixa levar facilmente por ambos, se abatendo demais com críticas e se acomodando com elogios. O profissional filtra essas informações e utiliza tudo como ferramenta de crescimento. Kaká sempre demonstrou respeito pela opinião de treinadores, companheiros e até da imprensa, mas nunca permitiu que isso definisse quem ele era. Ele entendia que o foco precisava estar na melhoria constante, não na validação externa. A quinta atitude diz respeito ao cuidado com o corpo. Atletas amadores muitas vezes só se preocupam com o físico quando surge uma dor ou uma lesão. O profissional atua de forma preventiva. Kaká sempre destacou a importância do fortalecimento, da fisioterapia, da alimentação adequada e do descanso como partes fundamentais do seu desempenho. Ele sabia que o corpo é a principal ferramenta de trabalho do atleta e que negligenciá-lo é um erro que cobra um preço alto ao longo do tempo. Existe também uma diferença clara na forma como o atleta lida com limites. O amador ignora sinais do corpo ou da mente, tentando compensar com esforço desordenado. O profissional aprende a respeitar limites sem confundir isso com fraqueza. Kaká passou por momentos em que precisou reduzir ritmo, se recuperar adequadamente e até aceitar que não estava no auge físico. Essa inteligência em respeitar o próprio processo foi essencial para prolongar sua carreira e evitar danos irreversíveis. A sexta atitude está relacionada à humildade. Muitos atletas amadores acreditam que humildade é se diminuir, quando na verdade é reconhecer que sempre há algo a aprender. Kaká, mesmo no auge, mantendo títulos individuais e coletivos, nunca perdeu a postura simples e respeitosa. Ele sabia que o futebol é coletivo e que nenhum sucesso é construído sozinho. Essa humildade abre portas, fortalece relacionamentos e cria um ambiente favorável ao crescimento dentro das equipes. Outro aspecto importante é a gestão da rotina. O atleta amador vive no improviso, enquanto o profissional constrói hábitos sólidos. Kaká tinha horários definidos para treino, descanso, alimentação e até momentos de lazer. Essa organização reduz o desgaste mental e aumenta a eficiência diária. Quando a rotina é bem estruturada, sobra energia para focar no que realmente importa, evoluir tecnicamente, fisicamente e mentalmente.
Neste momento do vídeo, se tudo isso já está fazendo sentido para você e se essas atitudes estão te ajudando a enxergar sua própria postura no esporte de forma mais clara, aproveite para se inscrever no canal agora. Sua inscrição fortalece esse projeto e nos motiva a continuar trazendo conteúdos profundos e práticos sobre mentalidade profissional, carreira esportiva e desenvolvimento pessoal. A sétima atitude começa a ficar ainda mais evidente quando falamos de compromisso com a equipe. O atleta amador prioriza interesses individuais, enquanto o profissional entende que o coletivo vem antes. Kaká sempre foi um jogador que pensava no time, sacrificando o protagonismo quando necessário para manter o equilíbrio da equipe. Ele sabia que o sucesso individual é consequência direta do sucesso coletivo, e não o contrário. Encerrando esta parte, fica claro que o profissionalismo não é um evento isolado, mas uma construção diária feita de escolhas conscientes. Kaká não se destacou apenas por sua técnica refinada, mas por uma postura consistente, madura e alinhada com valores sólidos. À medida que avançamos, essas atitudes vão se conectar ainda mais, formando um modelo claro de como sair da mentalidade amadora e se aproximar, cada vez mais, do comportamento de um verdadeiro atleta profissional. Seguindo adiante, a oitava atitude que separa atletas amadores de profissionais está na capacidade de lidar com pressão e expectativas externas. O atleta amador sente o peso da cobrança e deixa que isso afete diretamente sua performance, muitas vezes jogando com medo de errar. O profissional entende que a pressão faz parte do jogo e aprende a transformá-la em combustível. Kaká conviveu com expectativas enormes desde muito jovem, principalmente após suas primeiras grandes atuações internacionais, e mesmo assim manteve foco, simplicidade e clareza de propósito, sem permitir que o medo travasse suas decisões em campo. A nona atitude envolve a clareza de propósito. Muitos atletas amadores treinam e competem sem saber exatamente o porquê, apenas seguindo o fluxo ou tentando agradar terceiros. O profissional tem objetivos claros e bem definidos. Kaká sempre deixou evidente que sabia onde queria chegar e quais valores não estava disposto a negociar ao longo do caminho. Essa clareza o ajudou a tomar decisões difíceis, recusar atalhos e manter a coerência entre discurso e prática, algo fundamental para quem deseja consistência na carreira. Outra diferença marcante está na forma como o atleta reage ao fracasso. Para o amador, errar é motivo de vergonha, desistência ou desânimo prolongado. Para o profissional, o erro é uma fonte valiosa de aprendizado. Kaká passou por fases de baixa performance, críticas intensas e períodos longe do seu melhor futebol, mas nunca permitiu que isso definisse o fim da sua história. Ele analisava, ajustava e seguia em frente com maturidade, entendendo que o fracasso faz parte do processo de crescimento. A décima atitude diz respeito à preparação fora do ambiente visível. O atleta amador se preocupa apenas com o que aparece nos jogos. O profissional se dedica intensamente ao que ninguém vê. Kaká investia tempo em alongamentos, estudos táticos, preparação mental e recuperação física silenciosa, sabendo que esses detalhes invisíveis são os que sustentam grandes performances nos momentos decisivos. O sucesso para ele sempre foi consequência do trabalho feito longe dos holofotes. Existe também uma diferença clara na relação com a comparação. O atleta amador se compara o tempo todo com outros atletas, vivendo em um ciclo constante de frustração ou vaidade. O profissional se compara consigo mesmo. Kaká sempre focou em ser melhor do que era ontem, não melhor do que o outro. Essa mudança de perspectiva gera crescimento contínuo e reduz a ansiedade causada por expectativas externas e disputas desnecessárias. Outro ponto essencial é a forma como o atleta administra sua imagem. O amador age por impulso, sem pensar nas consequências de suas atitudes públicas. O profissional entende que sua imagem também faz parte da carreira. Kaká sempre foi cuidadoso com suas palavras, atitudes e posicionamento fora de campo, sabendo que isso influencia oportunidades, relacionamentos e até o ambiente dentro do vestiário. Essa consciência fortalece a credibilidade e constrói respeito ao longo do tempo. A resiliência é mais uma atitude que diferencia claramente os dois perfis. O atleta amador desiste com facilidade diante de obstáculos repetidos. O profissional desenvolve resistência emocional e mental. Kaká enfrentou lesões sérias que colocaram em dúvida sua continuidade em alto nível, mas nunca abandonou o compromisso com a recuperação e o retorno. Ele compreendia que a carreira esportiva é feita de altos e baixos e que a capacidade de se reerguer define quem permanece no topo. Neste ponto do vídeo vale fazer uma pausa importante. Se esse conteúdo está te ajudando a entender o que realmente separa quem apenas pratica esporte de quem vive o esporte de forma profissional, se inscreva agora no canal.
Essa simples ação faz toda a diferença para que mais atletas, treinadores e apaixonados pelo esporte tenham acesso a ensinamentos transformadores como esses. Outra atitude fundamental é o respeito pelos processos. O atleta amador quer resultados imediatos e se frustra quando eles não aparecem rapidamente. O profissional confia no processo. Kaká nunca apressou etapas, respeitou o tempo de amadurecimento físico, técnico e mental. Ele sabia que pular fases pode até gerar ganhos rápidos, mas quase sempre cobra um preço alto no futuro. Finalizando esta parte, fica evidente que o profissionalismo se constrói muito mais na forma de pensar do que apenas na forma de jogar. Kaká é um exemplo claro de que atitudes consistentes, valores sólidos e disciplina diária constroem carreiras admiráveis. À medida que avançamos, essas lições vão se aprofundar ainda mais, mostrando como cada pequeno comportamento influencia diretamente o nível em que o atleta atua. À medida que o roteiro avança, fica cada vez mais claro que a diferença entre atletas amadores e profissionais está nos detalhes sustentados ao longo do tempo. A 11ª atitude que merece destaque é a capacidade de adaptação. O atleta amador se apega a um único estilo, posição ou forma de jogar e sofre quando o contexto muda. O profissional entende que o esporte é dinâmico. Kaká se adaptou a diferentes esquemas táticos, funções em campo e estilos de jogo ao longo da carreira, sempre colocando as necessidades da equipe acima das preferências pessoais. A 12ª atitude está ligada à maturidade nas decisões. Atletas amadores tomam decisões baseadas apenas na emoção do momento. Profissionais analisam cenários. Kaká sempre demonstrou inteligência ao escolher clubes, aceitar desafios e até recuar quando percebeu que precisava se reorganizar fisicamente e mentalmente. Essa maturidade evita escolhas impulsivas que podem comprometer anos de trabalho. Outro ponto decisivo é a forma como o atleta lida com a autoridade. O amador costuma enxergar o treinador como um inimigo quando é contrariado. O profissional vê o treinador como um parceiro no desenvolvimento. Kaká construiu relações sólidas com técnicos justamente por saber ouvir, dialogar e aplicar orientações mesmo quando discordava em alguns aspectos. Esse respeito cria ambientes mais saudáveis e potencializa o rendimento coletivo. A 13ª atitude envolve a constância de desempenho. O atleta amador tem picos esporádicos de excelência, seguidos de longos períodos de queda. O profissional busca regularidade. Kaká ficou conhecido por manter um nível alto por várias temporadas consecutivas, algo extremamente difícil no futebol de alto rendimento. Essa constância nasce da preparação adequada, do equilíbrio emocional e do compromisso diário com a evolução. Existe também uma diferença significativa na forma como o atleta encara a concorrência interna. O amador se sente ameaçado e reage com insegurança. O profissional usa a concorrência como estímulo. Kaká sempre enxergou a disputa por posição como uma oportunidade de crescer, elevar o nível dos treinos e aprender com atletas de alto nível ao seu redor, sem transformar isso em rivalidade negativa. A 14ª atitude diz respeito ao foco durante a carreira. Atletas amadores se dispersam facilmente com distrações externas. O profissional aprende a proteger o foco. Kaká, mesmo sendo uma figura pública muito visada, sempre manteve prioridade absoluta no esporte durante os períodos decisivos da temporada. Essa capacidade de dizer não a excessos é essencial para manter alto rendimento. Outro aspecto importante é a inteligência emocional nos momentos de vitória. O atleta amador se empolga demais e perde a noção dos próximos passos. O profissional celebra, mas rapidamente volta ao trabalho. Kaká sempre comemorou conquistas com gratidão e respeito, mas sem perder a consciência de que o sucesso de ontem não garante o resultado de amanhã. Neste momento do vídeo, se você está percebendo como essas atitudes se conectam e constroem uma mentalidade vencedora, aproveite para se inscrever no canal. Sua inscrição ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas e fortalece uma comunidade focada em crescimento, disciplina e excelência no esporte. A 15ª atitude está relacionada à ética profissional. O atleta amador faz apenas o mínimo necessário. O profissional entrega mais do que o esperado. Kaká sempre foi reconhecido por sua postura ética, respeito às regras e dedicação total, mesmo quando não estava em sua melhor fase técnica. Essa reputação abre portas e constrói confiança ao longo da carreira. A gestão de expectativas também diferencia os níveis. O amador cria expectativas irreais e se frustra com facilidade. O profissional entende o contexto, o momento da equipe e o próprio estágio da carreira. Kaká sempre foi equilibrado ao falar sobre objetivos, evitando promessas exageradas e mantendo os pés no chão, mesmo quando era tratado como estrela mundial.
Encerrando esta parte, fica evidente que o profissionalismo é uma soma de atitudes conscientes, muitas vezes silenciosas, mas extremamente poderosas. Kaká não se destacou apenas pelo que fazia com a bola nos pés, mas pela forma como conduziu sua carreira, respeitando processos, pessoas e valores. E quanto mais o atleta internaliza essas atitudes, mais próximo ele chega do nível profissional, independentemente da modalidade esportiva. Ao avançarmos, começamos a perceber que o atleta profissional desenvolve uma relação muito mais madura com a própria identidade. A 16ª atitude que separa amadores de profissionais é não se definir apenas pelo desempenho momentâneo. O atleta amador acredita que ele é o resultado do último jogo. O profissional entende que uma atuação ruim ou excelente não define quem ele é. Kaká sempre manteve equilíbrio emocional, sem se deixar levar por euforias exageradas nem por períodos de críticas intensas, preservando sua confiança e estabilidade mental. A 17ª atitude está ligada à gestão da confiança. O atleta amador confunde confiança com arrogância ou, ao contrário, se deixa dominar pela insegurança. O profissional constrói uma confiança silenciosa baseada em preparação e trabalho. Kaká entrava em campo confiante não porque se achava melhor que os outros, mas porque sabia o quanto havia se preparado para aquele momento. Essa confiança sólida permite decisões mais rápidas e seguras sob pressão. Outro ponto essencial é a forma como o atleta lida com mudanças de ambiente. O amador sofre intensamente quando sai da zona de conforto. O profissional entende que mudanças fazem parte da carreira. Kaká viveu em diferentes países com culturas, línguas e estilos de vida distintos, e conseguiu se adaptar mantendo rendimento e postura profissional. Essa flexibilidade mental é fundamental em um cenário esportivo cada vez mais globalizado. A 18ª atitude diz respeito ao compromisso com a recuperação. Atletas amadores tratam a recuperação como algo secundário. Profissionais dão a ela a mesma importância do treino. Kaká sempre destacou o papel do descanso ativo, da fisioterapia e do cuidado pós-jogo como fatores determinantes para sua longevidade. Recuperar bem não é sinal de fraqueza, mas de inteligência esportiva. Existe também uma diferença clara na forma como o atleta encara a rotina repetitiva. O amador se cansa mentalmente da repetição e perde o foco. O profissional entende que a excelência nasce da repetição bem feita. Kaká nunca desprezou exercícios básicos, fundamentos ou trabalhos físicos aparentemente simples, pois sabia que são esses detalhes repetidos diariamente que sustentam o alto nível competitivo. A 19ª atitude envolve a postura nos bastidores. O atleta amador relaxa quando não está sendo observado. O profissional mantém o mesmo padrão de comportamento em qualquer ambiente. Kaká era conhecido por sua postura exemplar no vestiário, nos treinos fechados e nos momentos longe das câmeras, mostrando que o verdadeiro profissionalismo se revela quando não há plateia. Outro aspecto importante é a forma como o atleta lida com o reconhecimento. O amador busca aplausos constantemente. O profissional valoriza o reconhecimento, mas não depende dele. Kaká recebeu prêmios individuais importantes, incluindo o de melhor do mundo, mas nunca deixou que isso alterasse sua essência ou sua ética de trabalho. Ele entendia que reconhecimento é consequência, não objetivo final. Neste ponto do vídeo, se essas reflexões estão te ajudando a enxergar o esporte de uma forma mais profunda e madura, aproveite para se inscrever no canal. Sua inscrição é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos que realmente fazem diferença na mentalidade de atletas e profissionais do esporte. A 20ª atitude está relacionada à visão de legado. O atleta amador pensa apenas no presente. O profissional pensa no impacto que deixará. Kaká sempre demonstrou preocupação com o exemplo que dava para jovens atletas, torcedores e colegas, entendendo que sua postura poderia inspirar outras pessoas. Essa consciência amplia o senso de responsabilidade e eleva o nível de compromisso diário. Finalizando esta parte, fica cada vez mais evidente que ser profissional vai muito além de contrato, salário ou visibilidade. Trata-se de caráter, disciplina e escolhas consistentes. Kaká é um exemplo de que é possível alcançar o topo sem abrir mão de valores, mostrando que o verdadeiro sucesso é aquele que se sustenta ao longo do tempo, dentro e fora do esporte. Seguindo adiante, começamos a entrar em camadas ainda mais profundas do comportamento profissional. A 21ª atitude que separa atletas amadores de profissionais é a relação com o silêncio e a solidão do processo. O atleta amador precisa constantemente de estímulos externos, companhia e validação. O profissional aprende a conviver com momentos solitários de foco, reflexão e trabalho individual.
Kaká sempre valorizou esses períodos mais silenciosos, entendendo que grande parte do crescimento acontece longe do barulho, das opiniões e das distrações. A 22ª atitude está ligada à coerência entre discurso e prática. O atleta amador fala muito sobre metas, sonhos e comprometimento, mas suas ações não acompanham suas palavras. O profissional deixa que suas atitudes falem por si. Kaká nunca foi conhecido por discursos extravagantes, mas sim por uma postura coerente, alinhando comportamento, valores e performance. Essa coerência constrói credibilidade e respeito dentro e fora do ambiente esportivo. Outro ponto decisivo é a forma como o atleta lida com frustrações pequenas do dia a dia. O amador se irrita facilmente com atrasos, mudanças de plano ou decisões que fogem do seu controle. O profissional desenvolve tolerância à frustração. Kaká entendia que o futebol é feito de imprevistos e que desperdiçar energia emocional com pequenas contrariedades só atrapalha o rendimento em campo. A 23ª atitude envolve a gestão da energia mental. Atletas amadores gastam energia com conflitos, comparações e reclamações. Profissionais direcionam energia para aquilo que gera resultado. Kaká sempre demonstrou clareza ao escolher onde investir seu foco emocional, evitando polêmicas desnecessárias e mantendo a mente limpa para o que realmente importava: jogar bem, ajudar a equipe e evoluir. Existe também uma diferença clara na forma como o atleta encara o sacrifício. O amador vê o sacrifício como algo injusto ou temporário. O profissional entende o sacrifício como parte do caminho. Kaká abriu mão de festas, excessos e confortos em diversos momentos da carreira, não por obrigação, mas por escolha consciente, alinhada com seus objetivos de longo prazo. A 24ª atitude diz respeito à relação com o dinheiro. Atletas amadores tomam decisões financeiras impulsivas. Profissionais entendem que estabilidade financeira também faz parte da carreira. Kaká sempre teve uma postura responsável, cercando-se de pessoas confiáveis e tomando decisões com visão de futuro, evitando que questões financeiras se tornassem fontes de estresse ou distração. Outro aspecto importante é a forma como o atleta reage quando não é protagonista. O amador se frustra e perde rendimento. O profissional continua entregando o máximo. Kaká viveu fases em que não era o centro da equipe, mas manteve entrega, comprometimento e respeito ao papel que lhe foi designado, mostrando maturidade e espírito coletivo. A 25ª atitude está ligada à paciência ativa. O atleta amador confunde paciência com passividade. O profissional sabe esperar, mas continua trabalhando. Kaká passou por períodos em que precisava recuperar espaço, ritmo e confiança, e fez isso com trabalho diário, sem reclamações públicas ou atitudes que prejudicassem o grupo. Outro ponto essencial é a capacidade de se reinventar. O amador se apega ao que já sabe fazer. O profissional ajusta seu jogo conforme o corpo, a idade e o contexto. Kaká adaptou seu estilo ao longo dos anos, compensando limitações físicas com leitura de jogo, posicionamento e inteligência tática, prolongando sua utilidade em alto nível. Encerrando esta parte, fica evidente que o atleta profissional constrói uma estrutura interna sólida, capaz de sustentar sua carreira mesmo nos momentos mais difíceis. Kaká exemplifica como maturidade, equilíbrio e escolhas conscientes são tão importantes quanto talento. Essas atitudes silenciosas são as que mantêm o atleta firme quando o cenário externo muda, preparando o caminho para uma trajetória mais longa e respeitada. Entrando em uma nova etapa do roteiro, começamos a observar atitudes ainda mais sutis, porém decisivas. A 26ª atitude que separa atletas amadores de profissionais é a forma como lidam com a rotina quando tudo parece estar indo bem. O atleta amador relaxa justamente no momento de estabilidade. O profissional redobra a atenção. Kaká sempre manteve o nível de exigência pessoal mesmo em fases positivas, entendendo que a queda muitas vezes começa quando se acredita que já chegou longe demais. A 27ª atitude está relacionada à leitura de contexto. Atletas amadores agem da mesma forma em qualquer situação. Profissionais ajustam comportamento, intensidade e tomada de decisão conforme o momento do jogo, da temporada e da carreira. Kaká tinha uma leitura de jogo refinada, mas também uma leitura emocional do ambiente, sabendo quando acelerar, quando cadenciar e quando ser mais solidário defensivamente. Outro ponto essencial é a relação com o erro dos outros. O atleta amador se irrita, critica e aponta falhas. O profissional entende que o erro faz parte do coletivo. Kaká era conhecido por apoiar companheiros após falhas, mantendo o grupo unido e emocionalmente estável. Essa postura fortalece o time e cria um ambiente mais propício para boas performances. A 28ª atitude diz respeito à constância de comportamento.
O amador varia muito de humor e postura conforme os resultados. O profissional mantém estabilidade. Kaká não mudava sua forma de agir após vitórias ou derrotas, transmitindo segurança ao grupo e mostrando que liderança também se constrói pela previsibilidade emocional. Existe também uma diferença clara na forma como o atleta encara a cobrança interna. O amador depende apenas da cobrança externa. O profissional desenvolve autoexigência saudável. Kaká se cobrava diariamente não por perfeccionismo destrutivo, mas por compromisso com a excelência. Essa cobrança interna direcionada é o que mantém o atleta em evolução constante. A 29ª atitude envolve a relação com o passado. Atletas amadores vivem presos a erros antigos ou glórias passadas. Profissionais aprendem com o passado, mas vivem no presente. Kaká jamais se apoiou apenas no que já havia conquistado, nem ficou preso a momentos ruins. Ele entendia que cada dia exigia uma nova entrega. Outro aspecto importante é a capacidade de manter simplicidade sob alta pressão. O atleta amador tenta complicar para provar valor. O profissional simplifica para ser eficiente. Kaká sempre foi um exemplo de futebol simples, objetivo e funcional, mesmo em jogos decisivos, mostrando que maturidade técnica também está em fazer o básico com excelência. A 30ª atitude está relacionada à confiança no trabalho invisível. O amador precisa ver resultados imediatos para continuar motivado. O profissional confia no processo mesmo quando os frutos ainda não aparecem. Kaká manteve dedicação em fases de recuperação e adaptação, acreditando que o trabalho correto, feito diariamente, inevitavelmente se refletiria em campo. Outro ponto fundamental é a relação com o grupo fora das 4 linhas. O atleta amador cria panelas e divisões. O profissional promove união. Kaká sempre foi um elo positivo nos elencos por onde passou, respeitando diferentes perfis e contribuindo para um ambiente saudável, algo essencial em equipes de alto rendimento. Finalizando esta parte, fica claro que o profissionalismo se manifesta principalmente na estabilidade. Kaká mostrou ao longo da carreira que manter comportamento, valores e foco, independentemente do cenário, é o que diferencia atletas que apenas passam pelo esporte daqueles que deixam uma marca duradoura. Essas atitudes constroem confiança interna e respeito externo, 2 pilares fundamentais de uma carreira sólida. À medida que avançamos, entramos em atitudes que dizem respeito à profundidade do compromisso com a própria carreira. A 31ª atitude que separa atletas amadores de profissionais é a forma como encaram dias ruins. O atleta amador usa um dia ruim como justificativa para render menos. O profissional entende que dias ruins também exigem profissionalismo. Kaká sempre manteve entrega e responsabilidade mesmo quando não estava em seu melhor nível físico ou técnico, mostrando que profissionalismo não depende de inspiração, mas de compromisso. A 32ª atitude está ligada à capacidade de manter padrões elevados. O atleta amador aceita oscilações grandes como algo normal. O profissional trabalha para reduzir essas oscilações. Kaká buscava manter um padrão mínimo alto, mesmo quando não conseguia atingir seu auge, garantindo consistência e confiança por parte de treinadores e companheiros. Outro ponto decisivo é a relação com o desconforto. O atleta amador evita situações desconfortáveis. O profissional entende que o desconforto faz parte do crescimento. Kaká passou por adaptações táticas, mudanças de função e processos físicos difíceis, encarando tudo como parte natural da evolução, sem resistência emocional excessiva. A 33ª atitude envolve a escuta qualificada. O amador escuta apenas o que quer ouvir. O profissional escuta para compreender. Kaká tinha a capacidade de ouvir orientações técnicas, correções e feedbacks sem levar para o lado pessoal, extraindo aprendizado mesmo de críticas mais duras. Existe também uma diferença clara na forma como o atleta lida com a frustração coletiva. O amador se desliga quando o time não vai bem. O profissional se envolve ainda mais. Kaká assumia a responsabilidade emocional nos momentos difíceis, mantendo postura positiva e incentivando o grupo, mesmo quando os resultados não apareciam. A 34ª atitude diz respeito à clareza de prioridades. O atleta amador se perde em excessos. O profissional sabe o que vem primeiro. Kaká sempre deixou claro que durante a carreira, o alto rendimento era prioridade, organizando sua vida pessoal de forma compatível com seus objetivos esportivos. Outro aspecto importante é a forma como o atleta reage a mudanças de status. O amador se transforma quando vira titular ou reserva. O profissional mantém o mesmo comportamento. Kaká tratava todos com respeito independentemente do momento que vivia dentro da equipe, demonstrando maturidade e equilíbrio emocional.
A 35ª atitude envolve a disciplina nos detalhes. O amador ignora pequenas regras. O profissional respeita tudo. Kaká sempre foi pontual, cuidadoso com horários, protocolos e combinados internos, entendendo que disciplina se constrói nos detalhes aparentemente simples. Outro ponto essencial é a capacidade de manter identidade sem rigidez. O atleta amador confunde identidade com teimosia. O profissional mantém essência, mas se adapta. Kaká preservou seus valores e estilo, mas ajustou sua forma de jogar e agir conforme o contexto exigia. Encerrando esta parte, fica evidente que o atleta profissional se diferencia pela profundidade do compromisso, não apenas pela aparência externa de esforço. Kaká demonstrou que excelência é sustentada por escolhas consistentes em dias bons e ruins, em momentos de destaque e anonimato, criando uma base sólida que poucos conseguem manter ao longo do tempo. Ao avançarmos para uma nova camada de análise, percebemos que atitudes ligadas à inteligência emocional são cruciais. A 36ª atitude que separa atletas amadores de profissionais é a capacidade de manter calma sob pressão extrema. O amador se deixa levar pelo nervosismo ou ansiedade, comprometendo decisões técnicas. O profissional, ao contrário, transforma a pressão em clareza de pensamento. Kaká se destacou justamente por essa serenidade, conseguindo jogar com precisão mesmo em finais decisivas e partidas internacionais de alta tensão. A 37ª atitude envolve o equilíbrio entre ambição e paciência. Atletas amadores muitas vezes buscam resultados imediatos e se frustram quando não chegam rápido ao topo. O profissional entende que o sucesso exige tempo, paciência e consistência. Kaká sempre planejava passos conscientes em sua carreira, escolhendo clubes, temporadas e desafios que alinhavam crescimento gradual com objetivos de longo prazo. Outro ponto essencial é a capacidade de aprender com todos ao redor. O amador se fecha e acredita que só ele sabe. O profissional aprende com treinadores, colegas mais jovens ou mais experientes, adversários e até situações adversas. Kaká absorvia lições diariamente, seja observando um companheiro em treino ou estudando o adversário antes de um jogo importante. Essa abertura para aprendizado constante mantém o atleta competitivo e adaptável. A 38ª atitude diz respeito à resiliência diante da crítica pública. O amador se abala com comentários da imprensa, torcedores ou redes sociais. O profissional filtra, analisa e usa apenas o que agrega. Kaká foi alvo de críticas pesadas ao longo da carreira, mas transformava essas situações em motivação para treinar mais, melhorar e evoluir de forma silenciosa, sem perder foco ou estabilidade emocional. Existe também uma diferença clara na relação com a rotina de alimentação, sono e descanso. O atleta amador costuma subestimar esses fatores, enquanto o profissional entende que o corpo é a principal ferramenta de trabalho. Kaká sempre manteve disciplina alimentar, respeitando horários de refeição e descanso, reconhecendo que pequenos deslizes se acumulam e podem afetar o rendimento. A 39ª atitude está ligada à forma de lidar com a fama. O amador pode se perder em excessos ou vaidade. O profissional mantém equilíbrio, usando visibilidade de forma estratégica e consciente. Kaká permaneceu humilde e focado, sabendo que sucesso e notoriedade não definem habilidade ou caráter, e que fama é consequência de atitude consistente, não objetivo final. Outro aspecto importante é a capacidade de controlar impulsos. O amador reage por instinto ou emoção, o profissional pensa antes de agir. Kaká sempre demonstrou maturidade ao lidar com provocação de adversários, decisões de arbitragem ou situações de pressão intensa, evitando que impulsos prejudicassem a equipe ou sua própria performance. A 40ª atitude envolve a visão estratégica da carreira. O amador foca apenas no próximo jogo ou torneio. O profissional enxerga padrões, oportunidades e riscos ao longo de anos. Kaká planejou cuidadosamente cada etapa, escolhendo clubes, momentos de transferência e até períodos de recuperação de forma estratégica, construindo uma trajetória sólida e respeitada internacionalmente. Outro ponto essencial é a capacidade de inspirar sem impor. O amador tenta liderar pelo medo ou pressão. O profissional lidera pelo exemplo, inspirando companheiros com postura, ética e desempenho. Kaká era referência silenciosa dentro e fora de campo, transmitindo valores e comportamentos sem precisar falar mais do que precisava, o que cria confiança genuína. Encerrando esta parte, percebemos que ser profissional não é apenas dominar a técnica, mas dominar a si mesmo. Kaká mostra que a combinação de serenidade, disciplina, planejamento e inteligência emocional é o que transforma talento em carreira duradoura e respeitada.
Essas atitudes criam consistência, liderança e uma trajetória sólida, algo que separa quem joga por prazer de quem joga como verdadeiro profissional. Entrando na próxima camada de atitudes, percebemos que a maturidade emocional e mental é um divisor de águas. A 41ª atitude que separa atletas amadores de profissionais é a gestão do próprio estresse. O atleta amador se deixa consumir por pressão, ansiedade ou tensão, prejudicando decisões técnicas e físicas. O profissional reconhece sinais de estresse e aplica estratégias para lidar com eles. Kaká, por exemplo, usava técnicas de respiração, concentração e foco para manter a mente clara mesmo em momentos decisivos da carreira, garantindo consistência no desempenho. A 42ª atitude envolve a valorização de cada treino como oportunidade única. O amador trata treinos como obrigação. O profissional entende que cada sessão é um passo essencial para a evolução. Kaká encarava os treinos com intensidade máxima, mesmo em dias de baixa visibilidade ou antes de jogos menos importantes, porque sabia que a excelência é construída no cotidiano e não apenas nas partidas. Outro ponto crucial é a relação com o tempo de recuperação mental. O atleta amador negligencia pausas, gerando desgaste e queda de rendimento. O profissional equilibra esforço e recuperação. Kaká sempre respeitou momentos de descanso e recuperação mental, reconhecendo que corpo e mente precisam estar alinhados para atingir alto desempenho de forma sustentável. A 43ª atitude está ligada à autocrítica construtiva. O amador tende a ignorar erros ou se culpar excessivamente. O profissional analisa detalhadamente suas falhas para aprender com elas. Kaká revisava jogos, identificava pontos a melhorar e aplicava ajustes nos treinos, sem perder confiança ou motivação, transformando cada erro em aprendizado para futuras partidas. Existe também uma diferença significativa na forma como o atleta encara a rotina de preparação física. O amador faz exercícios sem foco, apenas para cumprir horários. O profissional transforma cada movimento em eficiência, buscando precisão e impacto. Kaká sempre buscava qualidade em cada atividade física, entendendo que pequenos detalhes preventivos ou corretivos determinam longevidade e performance em alto nível. A 44ª atitude envolve a relação com o planejamento estratégico pessoal. O amador deixa a carreira ao acaso, reagindo a oportunidades imediatas. O profissional traça metas claras e se antecipa a obstáculos. Kaká planejou etapas de evolução técnica, física e mental, decisões de transferência e períodos de recuperação, garantindo que cada escolha fortalecesse sua trajetória a longo prazo. Outro ponto importante é a resiliência diante de lesões ou períodos de baixo rendimento. O amador desanima e diminui esforço. O profissional vê esses momentos como oportunidade de crescimento. Kaká enfrentou diversas lesões e períodos de adaptação física, mas manteve comprometimento, disciplina e paciência, voltando cada vez mais preparado e consciente do processo de recuperação. A 45ª atitude é a manutenção da humildade mesmo nos momentos de maior sucesso. O amador se deixa levar pela vaidade. O profissional permanece centrado, consciente de que reconhecimento é consequência de esforço, não medida de valor pessoal. Kaká sempre preservou simplicidade e respeito, inspirando colegas e jovens atletas a seguirem o mesmo caminho. Outro aspecto fundamental é a inteligência na gestão da pressão externa. O amador reage impulsivamente à crítica de mídia, torcida ou redes sociais. O profissional filtra e transforma a pressão em motivação. Kaká lidava com expectativas gigantescas desde cedo e transformava a cobrança em combustível para melhorar, sem comprometer sua estabilidade emocional ou desempenho. Encerrando esta parte, percebemos que o atleta profissional se diferencia por uma combinação de disciplina, autogestão, planejamento e inteligência emocional. Kaká é o exemplo de que talento sem essas atitudes pode se perder, enquanto atitudes consistentes transformam a habilidade em carreira sólida, respeitada e duradoura. Avançando, percebemos que a capacidade de autogestão é uma característica definidora do profissionalismo. A 46ª atitude que separa atletas amadores de profissionais é a responsabilidade sobre cada detalhe da própria carreira. O amador depende de terceiros para tomar decisões importantes ou justificar resultados. O profissional assume protagonismo. Kaká sempre monitorou treinos, descanso, alimentação e desenvolvimento tático, garantindo que nada ficasse ao acaso e que cada escolha estivesse alinhada a seus objetivos de longo prazo. A 47ª atitude envolve a inteligência emocional em situações adversas. O atleta amador reage com frustração ou raiva quando algo não sai como esperado.
O profissional mantém equilíbrio, transformando desafios em aprendizado. Kaká enfrentou períodos de críticas intensas, mudanças de técnico e novas funções em campo, mas nunca deixou que situações externas comprometessem sua entrega e foco. Outro ponto decisivo é a busca por consistência na performance. O amador tem picos esporádicos de rendimento, enquanto o profissional mantém níveis altos de forma contínua. Kaká era exemplo disso. Mesmo em jogos menos destacados, sua presença e contribuição tática e técnica permaneciam consistentes, criando confiança em treinadores e colegas. A 48ª atitude está relacionada à postura frente a adversidades coletivas. O atleta amador se desmotiva ou culpa o grupo. O profissional assume responsabilidade e ajuda a levantar o time. Kaká, mesmo em fases difíceis de clubes ou seleções, se mantinha ativo, motivador e participativo, mostrando liderança silenciosa e positiva. Existe também uma diferença na forma como o atleta encara o desenvolvimento contínuo. O amador acredita que atingir um nível é suficiente. O profissional entende que evolução nunca termina. Kaká sempre buscou novos conhecimentos táticos, físicos e psicológicos, estudando adversários e adaptando seu jogo conforme as exigências do futebol moderno. A 49ª atitude envolve a gestão de relacionamentos internos e externos. O atleta amador pode criar atritos desnecessários. O profissional constrói conexões saudáveis baseadas em respeito e confiança. Kaká cultivou boas relações com treinadores, colegas e dirigentes, fortalecendo seu ambiente e aumentando sua influência positiva dentro das equipes. Outro ponto essencial é a postura diante da pressão do público e da mídia. O amador se deixa afetar emocionalmente. O profissional mantém foco. Kaká soube lidar com fama, expectativas e comentários externos sem permitir que isso alterasse sua concentração ou postura, mantendo disciplina e ética mesmo sob intensa exposição. A 50ª atitude está ligada à inteligência na gestão da carreira fora de campo. O atleta amador toma decisões impulsivas sobre contratos, transferências ou investimentos. O profissional planeja estrategicamente. Kaká escolheu clubes, negociações e oportunidades com visão de longo prazo, equilibrando o crescimento profissional e pessoal. Outro aspecto importante é a capacidade de inspirar pelo exemplo, não pelo discurso. O amador tenta motivar impondo-se ou com palavras vazias. O profissional demonstra postura, dedicação e ética. Kaká influenciava colegas por sua conduta diária, ética de trabalho e comprometimento, transmitindo liderança natural e respeito genuíno. Encerrando esta parte, fica evidente que o profissionalismo se constrói com pequenas escolhas diárias, consistência e autogestão. Kaká é um exemplo de como essas atitudes moldam não apenas o desempenho em campo, mas também a reputação, a longevidade e o impacto de um atleta no esporte e na sociedade. Avançando ainda mais, entramos em atitudes que revelam a profundidade da consciência profissional. A 51ª atitude que separa atletas amadores de profissionais é a capacidade de manter motivação interna. O atleta amador depende de elogios, vitórias ou reconhecimento imediato. O profissional encontra motivação no compromisso consigo mesmo. Kaká sempre manteve disciplina e entrega, mesmo em jogos menores ou treinos isolados, porque entendia que cada ação contribui para a evolução global da carreira. A 52ª atitude envolve o equilíbrio entre ambição e autocontrole. O amador muitas vezes se deixa levar por ego ou ansiedade, buscando destaque rápido. O profissional mantém foco em metas de longo prazo, ajustando o ritmo e decisões conforme necessidade. Kaká demonstrou paciência estratégica em escolhas de clubes, transferências e temporadas, priorizando o desenvolvimento gradual em vez de gratificação imediata. Outro ponto decisivo é a forma como o atleta lida com o aprendizado constante. O amador acredita que já sabe o suficiente. O profissional entende que evolução é contínua. Kaká sempre estudava táticas, estilos de adversários, e revisava sua própria performance, mantendo uma mentalidade de aprimoramento constante, sem acomodação. A 53ª atitude está relacionada à visão coletiva. O atleta amador prioriza ego ou protagonismo individual. O profissional entende que sucesso é resultado de trabalho em equipe. Kaká priorizava objetivos coletivos, sacrificando o brilho pessoal quando necessário, fortalecendo a coesão do grupo e aumentando a eficácia coletiva. Existe também uma diferença clara na forma como o atleta lida com mudanças inesperadas. O amador se frustra ou perde rendimento. O profissional ajusta rapidamente estratégia e postura. Kaká adaptou-se a diferentes esquemas, posições e funções ao longo da carreira,
mostrando flexibilidade e inteligência tática que prolongaram sua relevância em alto nível. A 54ª atitude envolve a gestão de imagem e reputação. O atleta amador age impulsivamente sem considerar consequências. O profissional pensa estrategicamente sobre cada ação pública. Kaká sempre teve postura exemplar, evitando polêmicas, mantendo coerência entre valores pessoais e conduta pública, fortalecendo o respeito e confiança de colegas, dirigentes e torcedores. Outro aspecto importante é a disciplina em treinos e preparação. O amador cumpre horários, mas sem intensidade ou atenção aos detalhes. O profissional transforma cada treino em oportunidade de excelência. Kaká mantinha foco absoluto em cada exercício, percebendo que resultados de alto nível surgem da repetição perfeita de fundamentos e detalhes técnicos. A 55ª atitude diz respeito à forma como o atleta encara oportunidades. O amador reage passivamente. O profissional reconhece e aproveita chances estratégicas para evoluir. Kaká sabia identificar quando poderia se destacar, quando deveria apoiar colegas e como otimizar seu impacto dentro do time, sempre alinhando a ação com objetivos de longo prazo. Outro ponto essencial é a postura diante de adversidades financeiras, contratuais ou administrativas. O amador reclama ou se frustra. O profissional mantém profissionalismo, foco e disciplina, usando desafios como estímulo para crescer. Kaká sempre encarou negociações, mudanças de clubes ou situações externas com serenidade, sem comprometer seu desempenho ou postura ética. Encerrando esta parte, percebe-se que o atleta profissional constrói seu caminho com autogestão, inteligência emocional e disciplina silenciosa. Kaká exemplifica como essas atitudes, repetidas diariamente, se traduzem em longevidade, reconhecimento e impacto duradouro no esporte, mostrando que talento sozinho não é suficiente para alcançar excelência. Entrando na penúltima camada de atitudes, percebemos que pequenos hábitos fazem toda a diferença. A 56ª atitude que separa atletas amadores de profissionais é a consistência na atenção aos detalhes. O atleta amador ignora detalhes que parecem pequenos, mas que impactam resultados. O profissional percebe que excelência é construída na soma de pequenos ajustes diários. Kaká sempre valorizou fundamentos básicos, posicionamento, passes precisos e leitura de jogo, entendendo que detalhes determinam vitórias e carreiras duradouras. A 57ª atitude está relacionada à inteligência para administrar energia. O amador desperdiça força física e mental em excesso de atividades irrelevantes. O profissional direciona energia para o que gera resultados. Kaká sabia quando poupar esforços e quando investir intensidade máxima, equilibrando desempenho com prevenção de desgaste e lesões, prolongando sua relevância em alto nível. Outro ponto decisivo é a postura diante de adversários e críticas. O amador reage impulsivamente, deixando emoções interferirem no desempenho. O profissional mantém clareza, foco e ética. Kaká enfrentou situações de provocações de rivais, críticas da imprensa e expectativas gigantes, sempre mantendo serenidade, postura ética e concentração, demonstrando maturidade e inteligência emocional. A 58ª atitude envolve o compromisso com o crescimento contínuo. O atleta amador acredita que uma fase boa é suficiente. O profissional entende que evolução nunca termina. Kaká buscava sempre novas referências, estudava jogos, treinamentos e adversários, aprimorando constantemente habilidades técnicas e estratégicas, mantendo um nível elevado durante toda a carreira. Existe também uma diferença clara na forma como o atleta lida com sucessos e fracassos. O amador se deixa levar por euforia ou desânimo. O profissional mantém equilíbrio, aprendendo com cada experiência. Kaká celebrava conquistas, mas rapidamente retornava ao trabalho com foco em novos objetivos e, quando enfrentava derrotas, transformava experiências negativas em aprendizado para evoluir. A 59ª atitude diz respeito à humildade e capacidade de ensinar pelo exemplo. O atleta amador subestima colegas ou tenta impor autoridade. O profissional inspira pelo comportamento, ética e dedicação. Kaká se tornou referência por seu respeito aos jovens companheiros e técnicos, mostrando que liderança verdadeira não exige palavras, apenas consistência e postura. Outro ponto essencial é a inteligência para planejar o desenvolvimento físico e mental. O amador improvisa e reage apenas a crises. O profissional antecipa e organiza estratégias. Kaká estruturava treinos, descansos, fisioterapia e períodos de recuperação de forma planejada, garantindo eficiência, prevenção de lesões e manutenção de performance ao longo da carreira. A 60ª atitude envolve a relação com pressão externa e expectativa de resultados.
O amador se frustra ou reage emocionalmente. O profissional canaliza pressão em foco e desempenho. Kaká transformava críticas, cobranças e expectativas gigantescas em combustível para treinar mais, jogar melhor e manter consistência em todos os momentos, sem comprometer sua postura. Outro aspecto importante é a capacidade de manter foco em objetivos de longo prazo, mesmo diante de distrações ou oportunidades rápidas. O amador se dispersa. O profissional prioriza metas estratégicas. Kaká fazia escolhas conscientes sobre clubes, temporadas e treinamentos, alinhando cada decisão com sua trajetória planejada, evitando atalhos que pudessem comprometer seu desenvolvimento. Encerrando esta parte, percebe-se que o profissionalismo não é apenas talento ou físico. É inteligência, disciplina, ética e consistência diária. Kaká exemplifica como essas atitudes silenciosas e repetidas constantemente transformam a habilidade natural em carreira sólida, respeitada e duradoura, criando impacto dentro e fora do esporte.